Professor Tribuna, tem um percurso notável e completo no Fragil Voleibol Clube. Antes do Fragil Voleibol Clube, aqui no Colégio Fragil, no espaço onde nos encontramos, outrora, Colégio Fragil. Fale-nos um pouco desse seu percurso como aluno, como atleta, como é que apareceu aqui? Bem, eu vim para aqui como aluno em 1990, quinto ano. Curiosamente, eu acho que aquilo que iria ser a minha vida era ser agricultor, mas acontece que cheguei aqui e comecei a ver tabelas de basquete. Foi a primeira vez que vi uma tabela de basquete. Depois tive um professor muito importante no quinto ano, que foi o professor Paulo Veiga, que dinamizou as aulas de educação física numa espécie de Jogos Sem Fronteiras. Ele próprio tinha participado nos Jogos Sem Fronteiras e aquilo antigamente dava muito na televisão, nós gostávamos muito de ver, e a partir daí foi um seguir o desporto sempre aos poucos. Aqui o voleibol comecei nos minis com a professora Maria João, a treinar, não competi nesse ano, competi no ano a seguir com o professor Adérito nos iniciados e a partir daí em todos os escalões. No atletismo entrei na ADREP para tentar fechar uma equipa de quarta-mato. Havia 3 atletas muito fortes, que eram o Ricardo Mota, o Filipe Pedro e o Helder Pato, e depois havia a necessidade de fechar essa equipa e havia mais 4 ou 5 hipóteses, 4 ou 5 colegas daqui, eles convidaram todos e nós fomos lá. Depois de lá chegar havia um colega que fazia lançamento do peso. Eu peguei uma vez num dardo que lá estava e então comecei a lançar o dardo. Aqui na escola depois tive a sorte de ter uns pais que sempre me deixaram seguir as minhas pisadas, aquilo que eu entendia ser melhor para mim, davam-me carta branca para decidir o meu futuro e segui o curso de desporto, que na altura era o de ciências, e depois segui para a faculdade. Ainda aqui como aluno, quando chega ao 12º ano, deixa aqui o colégio, não como aluno, mas como atleta, para jogar voleibol no Sporting de Espinho. Como surgiu a oportunidade, como decidiu ir para outro clube, tinha feito aqui a formação? Já não me lembro muito bem, mas penso que foi qualquer coisa deste género. Nós tínhamos equipa de juvenis, de desporto escolar, era uma equipa competitiva. Depois, no ano a seguir, alguns de nós saltavam para júniores e não houve equipa de júniores nesse ano. E houve equipa de juvenis novamente, e então o que aconteceu foi que eu continuei a fazer o vôlei de rua com um colega também da minha idade e surgiu a oportunidade e fui experimentar o voleibol ao Sporting de Espinho. Despedi-me da ADREP, do atletismo, na altura já era um dos melhores do país a lançar o dardo, e estive um mês a ir segundas, quartas e sextas de motorizada até Oliveira do Bairro, apanhar o comboio 1 hora para lá, mais um bocadinho até ao pavilhão, treinar e regressar, fazia os trabalhos de casa no comboio. Por sorte nunca adormeci e chegava a casa à meia-noite. Um mês depois, sensivelmente um mês e uma semana depois de estar a treinar lá, eles só eram 9, portanto eu entraria de caras na equipa, e mandaram-me os papéis para eu assinar, e eu chego a casa com os papéis e mostro ao meu pai e ele pergunta-me se eu quero ser jogador de voleibol ou quero estudar, e eu nesse momento decidi estudar. Voltei lá mais uma vez, entreguei os papéis, disse que não ia ficar, regresso à ADREP, peço para voltar ao atletismo, volto ao atletismo e foi assim, segui assim o meu percurso, fiz o 12º ano e depois fui para a faculdade. Quando vai para a faculdade, o professor tira o curso de Ciências do Desporto e Educação Física, como é que regressa depois mais tarde ao Colégio Fragil? Ao IPSB? Eu nunca quebrei a ligação com o colégio. Eu nesse 12º ano fui vice-campeão nacional de vôlei de rua com o Rui.
com o Rui Fernandes. No ano a seguir estava na faculdade, lembro-me tão bem disto, foi um ano em que saí de casa, tive alguma dificuldade de adaptação, acho que como todos nós quando saí de casa a primeira vez, e quando vinha ao fim de semana havia muitas vezes que nós íamos para o vôlei de rua. O Rui estava aqui ainda a estudar, que ele estava um ano atrasado, e então nós íamos ao vôlei de rua e era aquele sentimento de felicidade de poder ir jogar vôlei de rua com ele. Depois também já tínhamos um nível interessante, tínhamos sido vice-campeões nacionais no ano anterior e nesse ano fomos campeões nacionais, salvo erro, em Bragança, contra os colegas do Sporting de Espinho com quem tinha treinado no ano anterior. Mantive sempre essa ligação. Depois houve a oportunidade de abrirmos aqui então os séniores pela primeira vez, não sei precisar em que ano, salvo erro 2000, e então estou nessas equipas de séniores desde a primeira equipa. Certo. Mais tarde o professor, para além de ser atleta, exerce também funções de treinador no Fragil Voleibol Clube, já consumado clube desde 2000. O professor começa por treinar uma equipa de juvenis masculinos. Sim, portanto, nós depois, enquanto eu estava na faculdade, vinha sempre treinar à quarta e sexta-feira e jogava ao fim de semana, para além de estar a acumular, ser atleta do Futebol Clube de Porto no lançamento do dardo, fazia as duas coisas. Eu lá treinava segunda, terça e quinta, cá treinava quarta e sexta e lançava e competia ao fim de semana e também fazia as provas de atletismo ao fim de semana. Entretanto, entrou aqui na escola alguém que veio revolucionar o voleibol, que foi o professor Rui Guedes, veio da Académica de Espinho. Nós até então o que nós tínhamos era voleibol escolar, não era mais do que isso, aquilo que eu me lembro e que demonstra bem a diferença entre o vôlei escolar e o vôlei federado. É uma coisa muito simples, é que quando chegam os miúdos fazem uma rodinha e estão ali a jogar entre todos, isso é o voleibol escolar. O voleibol federado, quando entram os miúdos, juntam-se 2 a 2 com uma bola ou cada um com a sua bola e trabalham individualmente, e no meu tempo era a rodinha e uma bola para 20, e assim é difícil de obter resultados. Então entra o professor Rui Guedes cá, o professor Rui Guedes treina-nos nos séniores, ele acompanha também logo o meu percurso e do Cipriano no desporto escolar. Nós evoluímos muito no voleibol, no desporto escolar não, no vôlei de praia, eu e o Cipriano no vôlei de praia, nós corremos Portugal de lés a lés e evoluímos bastante também a ver os outros, a ver o que é. Na praia jogámos de igual para igual com outra malta até que jogava na primeira divisão, e depois isso nunca aconteceu no pavilhão, faltava-nos qualquer coisa. O professor Rui Guedes então apanhou-nos aqui nos séniores, entretanto eu acabo o curso, o colégio quer continuar a investir no voleibol, tenho convite para vir para cá, dar aulas e pegar uma equipa de escolar e federado. A primeira equipa que me aparece é uma equipa de juvenis masculinos, foi só um ano, foi só esse ano. Curiosamente tinha ali dois atletas, que eram o Roberto e o Nuno Santos, que depois jogaram connosco nos séniores. Acho que já nesse ano fizeram dupla subida de escalão e pronto, foi um ano ali de experiência com eles. Depois pego a minha primeira geração, que foi campeão nacional. Ainda recuando a estes tempos em que o professor é treinador, o seu percurso no Fragil é feito e é mencionado por si muitas vezes, a par com o Cipriano, com o Carlos Cipriano. Pode falar-nos um pouco da relação que tem com o Cipriano, como é que o percurso do professor é partilhado com ele? O professor era atleta de atletismo e também era atleta de voleibol, ele estava ligado ao voleibol. Como é que começou? Que tipo de relação é esta, dentro, fora de campo? Isto é assim, eu sou filho único, o Cipriano tem mais 2 irmãs e ainda tenho o Rui Fernandes, que também é filho único, que era também o colega com quem eu comecei a jogar voleibol 2 contra 2. Eles para mim são os meus 2 irmãos que eu nunca tive. Foram os meus colegas com quem eu passei mais tempo até agora. Foi o Rui numa fase inicial e depois que ficou ligado comigo ao atletismo, ao voleibol e depois ao atletismo, e neste momento só estamos, a ligação
formação é só o atletismo, ele também chegou a jogar aqui nos séniores, e depois o Rui, quando nós enverdámos para ir para o vôlei de praia, ele não se sentia confortável a jogar na praia, então disse-me que não queria jogar mais, e eu arranjei outro parceiro, que foi o Cipriano. O Cipriano, a partir daí, a partir do ano de júniores, eu era júnior último ano, ele era júnior primeiro ano, temos um ano de diferença. Percorremos, como já tinha dito, Portugal de lés a lés, fizemos resultados muito interessantes e aprendemos muito por aí, por essas areias fora. Quero partilhar alguma história, alguma experiência que tenha sido marcante, vivida nesses tempos, lá está, ainda de atleta, ligado ao Fragil Voleibol Clube, mas também na praia, no vôlei de praia, e no percurso que fez com ele? Epá, nós tivemos tantas histórias que é difícil de dizer uma ou outra história, é muito difícil. Não sei, se entretanto até ao final da entrevista me lembrar de alguma história assim mais... Lembro-me, olha, eu lembro-me de muitas, efetivamente todas elas são marcantes. A primeira foi, nós ainda éramos júniores, e havia uma Taça de Portugal, havia um apuramento na zona de Coimbra e depois acho que as duas primeiras duplas iam ao Campeonato Nacional de duplas. E nós fomos disputar esse apuramento aqui a Aios sem grandes expectativas. A verdade é que de repente estávamos nas meias finais, em que era eu e o Cipriano, e as outras três duplas eram três duplas da Académica de Coimbra, de atletas que jogavam na primeira divisão. E nós estávamos a disputar as meias finais e há lá um lance qualquer que eles começaram a servir consecutivamente num de nós, e um de nós começa a chorar e o outro foi lá e disse: epá, não, vamos para cima deles, não há problema nenhum, se perdermos, perdemos, e não sei o quê. E eu lembro-me claramente que foi das únicas vezes que os meus pais foram ver o voleibol, e o meu pai estava com o carro lá em cima e veio de lá de cima cá para baixo. Pedimos tempo e ele veio e disse-me assim: opa, vocês não jogam nada disso, vocês têm que colocar a bola no espaço vazio. Opa, eu só me fartava de rir, como é que é possível? Ele não percebe nada de voleibol, ia dizer para nós colocarmos a bola no espaço vazio. O que eu sei é que a partir daí nós demos a volta ao jogo e depois não sei se ganhámos o torneio, sei que fomos à final, não sei se ganhámos, já não me lembro muito bem, mas sei que fomos depois à fase final em Miramar. Em Miramar, outra história tremenda. Nunca joguei com tanta chuva e tanto vento ao mesmo tempo. Então, para vocês terem uma noção, porque é difícil de perceber o vento e a chuva que estava, quando nós estávamos contra o vento, a levar o vento e a chuva de frente, para estarmos a ver a bola tínhamos que pôr a mão assim, para os pingos não baterem nos olhos, porque senão estávamos constantemente a fechar os olhos. Quando servíamos para lá, só entrava um serviço, que era enrolar a bola e bater com toda a força, e a bola ia. Muitas das vezes o que acontecia era a bola passava à rede por cima e às vezes passava por baixo, nem sequer ia ao campo de lá. Se nós tentássemos servir de outra maneira, se fosse um serviço borboleta, a bola ia e ia parar lá atrás. Do outro lado, a favor do vento, o único serviço que entrava era por baixo, punhas a bola assim à tua frente e metias a bola, só lhe davas um toquezinho por baixo e a bola automaticamente ia para o outro lado. Simplesmente surreal. Isto tudo à noite, com 4 holofotes. Inacreditável. Outros momentos, nós fizemos outro momento, uma das primeiras vezes que vamos ao campeonato nacional de duplas, pessoal só da primeira divisão e artistas do vôlei de praia, nós, uns meninos. Há um lance que o Cipriano fala sempre nele, eu lembro-me bem dele, que é, nós servimos, um dos jogadores adversários recebe, o distribuidor vai para passar e o nosso da rede vai bloquear, o atacante, e o outro de trás fica na defesa. O jogador que está para passar
afasta as mãos, a bola bateu-lhe na cabeça e caiu atrás, ponto deles. Ou seja, foi uma situação tão humilhante que ainda hoje nos lembramos disso. O que é certo é que nós, e esta também é a minha filosofia em termos de atletismo, nós viemos, treinámos, melhorámos, voltámos, e as próximas vezes que nós fomos, houve muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes que nós disputámos o qualifying, fomos ao quadro principal. Como foi o percurso no circuito mundial de voleibol de praia? Ora bem, quando fomos internacionais, quando fomos ao circuito mundial a Espinho 2001, salvo erro, nós apurámos-nos na etapa da Costa Nova, onde fomos quintos classificados. Nós fizemos o percurso todo, fizemos o qualifying, passámos para o quadro e no quadro chegámos a quinto lugar. Deve ter sido das melhores prestações que nós fizemos, esse do circuito nacional. Em Espinho nós apanhámos a melhor dupla do momento, portuguesa, que era o Madruga e o João Santos e Madruga, que eram das Caldas, e apanhámos 2 venezuelanos grandões e perdemos os 2 jogos, salvo erro, de 2-0. Há outra memória que me marcou, que é uma das primeiras vezes que vamos também, e que vamos ao quadro, vamos a Matosinhos, e passamos o qualifying, mas isso não era grave, grave era depois. Nós, como não tínhamos pontos, era a primeira vez ou a segunda vez que íamos, éramos os últimos. Então os últimos, o primeiro jogo, jogam com os primeiros. Então apanhámos o Tato e o Sandro, que eram os jogadores do Sporting de Espinho, e que eram a equipa número 1 nacional. E nós estamos a ganhar 1-0 e estamos a ganhar 6-3 no segundo set. Entretanto, o pessoal da bancada, há ali um alarido, tipo, quem é que são estes gajos? Quem é que são estes gajos? E eu tinha uma colega minha da faculdade que me conhecia e ela disse, não, estes gajos são do atletismo. Então, a partir daí, começámos a ser os gajos do atletismo no circuito nacional. Impressionante. O professor, a Tribuna e o Cipriano foram ambos treinadores no Fragil. O Cipriano ainda é hoje. Como foi este percurso como treinador no Fragil ao longo dos anos? O professor começa com a sua primeira geração, a sua primeira grande equipa, após esta equipa de juvenis, uma equipa que depois foi campeã nacional 2 vezes e que tem um percurso também notável consigo. Fale-nos um bocadinho de como foi esta primeira experiência e o que foram estes anos de vivência com este grupo, esta jornada grande percorrida com esta geração de ouro do Fragil. Epá, este primeiro grupo, como é que eu vou... Este primeiro grupo é um grupo... Olha, é um grupo onde eu tenho 3 familiares meus. É o Danilo, que é filho da minha prima, neste momento é padrinho da minha filha. É o Flávio. O Flávio é filho de uma prima do meu pai, Flávio Tribuna, e é o João Santos, que era um dos distribuidores que também ainda é familiar, um bocadinho mais afastado. Só por aí já há uma ligação muito forte à equipa. Depois, foi algo que se começou a construir desde muito cedo. Havia 1 ou 2 jogadores que revelaram logo desde o início um compromisso e talento natural para jogar voleibol. Depois eu fui apetrechando a equipa com os mais altos que eu via na escola, o Carlos Bornes bem depois, o Canas bem depois, o Nuno, o Nuno Giga bem depois, iniciado com 1,97 m, era o guarda-redes do Bustos. Nós tínhamos sido campeões nacionais de infantis e alguém me diz assim, professor, o professor tem que ir a buscar o guarda-redes do Bustos, parece o pai deles todos. E eu, então tenho que lá ir ver. Eu a pensar assim, no futebol é cada tramóia, os gajos já têm mais de 3 anos e ainda estão a jogar nos infantis. E eu cheguei lá e então reparei que era mesmo da idade. E convidei-o a vir ver um jogo nosso. Que jogo é que era? Nós com o Sporting de Espinho, na nave em Espinho. Ele veio connosco, um envolvimento brutal lá em Espinho. Nós éramos rivais do ano anterior, o jogo ganhamos 3-2, ele vai a primeira vez e aquilo na cabeça dele deve ter feito qualquer curto-circuito, que ele disse assim, não, é isto que eu quero. E então veio para o voleibol. Mas nessa equipa, aquilo
tinha ali muitos jogadores muito bons, alguns deles foram internacionais, chegaram a jogar na primeira divisão, 4 ou 5, isso não é nada normal, mas se calhar o melhor deles todos foi o que abandonou mais cedo, e era o Áureo Reis. Esse gajo era uma máquina, esse gajo foi o melhor capitão de equipa que eu tive, um gajo com uma postura, esquece, esse gajo era aquilo que todas as equipas precisavam de um líder como capitão de equipa. Eu lembro-me de haver uma ou duas vezes, mas uma foi aqui, naquele campo ali ao fundo, o Carlos Bornes era mais novo, mas um gajo muito talentoso, e eu estava a pedir que ele tinha que fechar o ponto, e eu não sei se era o Danilo, se era o João que estava a passar, e eu disse, a bola é no Carlos, e ele fora, rede, havia sequência, a bola vinha para ele, e ele fora, rede, fora, rede, e ele começa a chorar. Ele na altura tinha o cabelo comprido, não dava bem para ver, mas as lágrimas corriam-lhe, eu via. Mas eu fazia isso muito com eles, eu tentava que eles fossem mais além do que aquilo que... Eu podia ganhar o jogo facilmente, a nossa equipa era muito superior a todas as outras, mas eu queria levá-los ao limite e achava que tinha que ser por ali. E eu insistir, e ele falhou para aí uns 8 pontos seguidos, e quando ele faz o ponto, há ali 2 ou 3 lances de ralis, e o Áureo estava atrás, e o Áureo defendia, e ajudava, e motivava, e não sei o quê, e quando ele faz o ponto, o Áureo chega, reúne a equipa, une todos e diz, vamos, agora é quem? Esquece, nunca mais nos apanharam. Esse gajo era uma máquina. Tenho imensa pena. O segundo melhor recebedor era o Arturo, foi internacional, jogou na primeira divisão, e este gajo teve 3 convites para ir à seleção e nunca quis ir. Pronto, foi a opção dele. Eu acho que este gajo tinha postura para ser dos melhores da Europa, dos melhores do mundo. O Arthur foi eleito numa pool, o melhor livro da pool. E este gajo era bem melhor do que ele. Mas, pronto. Nessa geração esse gajo marcou-me bastante. O Nuno marcou-me. Nós ganhámos muita coisa, ganhámos um torneio da Lousa que foi inacreditável, pavilhão cheio, a perder 2-0, vamos ganhar 3-2, eu fazia muito isso com eles, que era obrigar a ir a 3-2, eu jogava com todos, para depois na negra, eles estarem sob pressão, e isso era que quando eu fazia isso muitas vezes nos jogos, e não me importava de perder, os pais às vezes até me chamavam maluco, mas eu sabia que depois, nos momentos difíceis de pressão, nós já tínhamos passado tantas vezes por lá, que eles não iam falhar, ou então era só mais um momento, Eu tenho pena dessa equipa não ter sido a segunda equipa a seguir à vossa, porque, eu julgo que se invertessem as coisas, essa equipa, vocês nunca foram para uma seleção como eles. O Danilo e o Nuno saíram daqui, jogaram contra nós no desporto escolar. O Canas deixou de estudar aqui, foi estudar para Espinho. Nós tivemos aí alguns contratempos nessa equipa, mas essa equipa sozinha foi uma geração que era melhor do que os melhores das outras equipas todos juntos. Ou seja, a minha equipa contra a seleção nacional era melhor. Só esses miúdos todos juntos, não tenho o mínimo de dúvidas. E é isso, nós havia algumas máximas que nós tínhamos, depois trouxe também para a tua equipa, que era torneios da Lausanne, vocês entregavam-se, davam tudo aquilo que tinham, eu também dava aquilo que tinha, e vocês, eu acho que eu liderava bem as coisas e vocês seguiam-me, e havia primeiros a chegar, últimos a sair,
sei lá, outras coisas como... Exato, máximo de liberdade, máximo de responsabilidade, essa era a nossa máxima, lembro-me bem disso, nunca tive problemas com vocês, nem com vocês nem com outra geração, nunca havia problemas, eu dava-vos o máximo de liberdade e eu sabia que vocês correspondiam em campo, isso era o mais importante e fiquei imensamente satisfeito e orgulhoso com aquilo que consegui, foi espetacular. Mas o que ficam é os momentos, as taças estão aqui, mas os momentos é que ficam e esse momento de modo áureo aqui, pá, nunca me vai sair da cabeça. O professor acompanha essa equipa, eles são campeões nacionais 2 vezes, estão aqui os 2 troféus. Há um momento em juvenis, uma época difícil em que alguns já estão na seleção e isto está fora. Nós não ganhamos mais nenhuma vez exatamente por causa disso. Alguns vão para a seleção, outros deixam de estudar aqui. Se nós nos mantivéssemos unidos como a vossa equipa, que se manteve unida sempre até a juvenis, acho que teríamos ganho sempre tudo. Não havia hipótese. Não havia hipótese. Nós éramos muito superiores aos outros. É que nós partilhamos um desporto de gigantes num país de anões e eu nessa equipa tinha 4 jogadores muito altos. Era o Nuno, era o Bornes, era o Canas e era o Danilo. O Danilo com a agravante de ser o distribuidor, ser canhoto, depois eu tinha sempre 1 ou 2 distribuidores para fazer depois de segundo distribuidor, os meus centrais saltavam muito, era o Flávio, era o Marco, na altura eu tinha que ter mais um que agora me está a falhar aqui, o Flávio, o Marco, não sei que no jogo, quando nós disputámos, quando jogámos contra a Seleção Nacional no desporto escolar e que perdemos 3-2 roubadíssimos, eu da equipa titular se calhar estavam 3 em campo, os outros estavam a jogar contra mim e outros não podiam jogar porque estavam noutra escola, pronto, mas é isso. Mais tarde o professor abraça outro grupo, decide novamente fazer este percurso. Sim, já agora quero dizer uma coisa, que é o facto de ter iniciado logo a ganhar, isso fez-me logo ver uma coisa, que tudo bem, era porreiro ganhar, sentia orgulho, aquilo que eu queria era promover a malta daqui, os alunos, mas não era aquilo que eu queria. Eu percebi logo até onde é que eu posso ir. No voleibol eu posso ser campeão nacional, mais do que isso esquece. Porque depois os melhores vão para as seleções, vão para as equipas e eu não vou querer sair daqui para ir treinar uma equipa não sei onde, portanto consegui logo perceber isso. Depois, essa equipa acaba num ano em que eles são júniores, eles entram na faculdade, é o 2º ano de júniores deles, tenho pouca gente no treino e eu às vezes ficava ali na bancada e eu comecei a pensar 4 no treino, 5 no treino, 6 no treino, a jogar 2 contra 2, o que é que eu estou aqui a fazer? Não, isto vai ter que acabar. Pronto, e acabámos. Isso já era uma altura onde eu tinha aqui o desporto escolar atletismo. Esse ano, a meio do ano, acabamos com o voleibol, eu acabo com o voleibol, continuo com o atletismo, tenho bons resultados no atletismo, já tinha vindo a trazer alguns bons resultados e no ano a seguir quero só ficar com o atletismo. Tinha para aí uns 60 atletas no desporto escolar, já com alguns resultados, também fazia o transfer do escolar para o federado e então chamam-me lá acima à direção e dizem-me que eu tenho que ficar com uma equipa de voleibol, mas na altura todas as equipas tinham escola, então eu fico com uma equipa de meninas, 5º ano. Uma ou 2 ainda jogam agora aqui nas séniores, uma é a Raquel e a outra, não sei agora ao certo, não sei. Então no 5º ano tenho um grupo de 20 meninas, começo, mas não era aquilo que eu queria. E nessa altura estava-se para acabar com o voleibol masculino e eu disse, não, eu fico com os rapazes outra vez. E então apanhei a tua geração. E a fórmula estava lá. Eu acho que vocês não eram tão talentosos fisicamente, mas
mas havia ali também mais um ou dois que fruto de geração espontânea, que tinham algum jeito. Epá, e depois é assim, eu já tinha feito o percurso, eu já sabia como é que era. Voltámos a trabalhar os mesmos aspectos, as mesmas coisas, e volto a ganhar nos infantis. O primeiro ano fazemos infantis, vocês ainda são minis, tal como eu tinha feito com a outra geração. No segundo ano ganhamos, e acho que com vocês a coisa ainda foi mais espetacular a este nível, que é, nós ganhamos um ano, no ano a seguir somos terceiros, não ganhamos mas estamos lá. No ano a seguir somos segundos, não ganhamos mas estamos lá. Segundos, terceiros. Foi segundos, terceiros, pronto. E no ano a seguir voltamos a ganhar. Epá, e isso é sinal que nós estivemos sempre ali. Podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, mas estivemos sempre lá. E fomos sempre competitivos. Epá, dessa geração, claro, é incontornável falar do Rafael. O Rafael, muitas das vezes aqui neste pavilhão, me disseram para eu mandar embora, que me dava cabo do grupo. Tu sabes bem que nós trabalhávamos isso sem estar o Rafael, e o Rafael também andava no futebol, e ele quando vinha, vocês já estavam preparados para aquilo que o Rafael vinha fazer. Portanto, epá, é isto, é uma questão de liderança. Quando as coisas são bem lideradas, não vai haver problemas. E ele sempre foi uma mais-valia, e curiosamente foi o gajo que chegou mais longe desta equipa. Não é? Pronto. Que momentos altos, grandes é que recorda desses anos? Há algum momento que queira partilhar connosco? Há 2 dias estava a ver o jogo de handball da seleção e estava a ouvir o treinador no desconto de tempo, pá, fogo. É esses momentos que me fazem voltar atrás. E ele estava a dizer para um jogador especificamente, tipo, epá, tu vais jogar assim porque o outro está a contar contigo, então tu não te mostras logo, deixas, passas, e depois quando vieres ele já não está a contar, e ele está bem, é isso, vamos fazer. E depois aquilo a acontecer a seguir, epá, isso é ouro, isso é ouro, isso é ouro, isso é liderança, isso é fazer os jogadores acreditarem que aquilo vai acontecer. E quando vocês foram campeões nos juvenis, eu já não estava a 100% com vocês, entretanto o colégio tinha fechado, mas eu fui ver os jogos todos e estive no banco e praticamente eu liderava, mas eu estava um bocadinho afastado, filmava o jogo todo, ia ver o jogo, no dia a seguir dizia-vos as coisas. E eu lembro-me quando nós jogámos a final foi com o Benfica. Sim. A final foi com o Benfica, e o Benfica defendia com o Zona 4 a proteger o Amorti atrás do bloco. E antes no jogo com o Oeiras surpreendeu São Mamede e vai à meia-final connosco. E surpreendeu porque o distribuidor era uma máquina, jogava muito ao segundo toque, fazia sempre ponto, epá, era uma máquina. E eu lembro-me de dizer aos nossos Zonas 4, especialmente ao Diogo, tipo Diogo, quando ele estiver à frente, ele vai fazer segundo toque. Pois ele fez 4 ou 5 segundos toques e levou sempre com a bola nos pés. Isto é liderança, isto é acreditarem, isto é estarmos todos imbuídos, e isso é espetacular, são coisas que me marcam. No jogo na final, com o Diogo outra vez, eu disse, em caso de dúvida, se vocês tiverem dúvida, no terceiro toque, a partir da zona 4, a bola é na zona 4 deles, porque o zona 4 deles vem proteger o Amorti, e nós estamos ali num momento muito apertado em que eles estão a recuperar, a bola vai para o Diogo e ele joga a bola lá e o zona 4 vem a correr, é apanhado em contrapé, isso é ouro, isso são momentos que... Isso valeu mais do que um remate aos 3 metros, valeu mais do que quer que seja, pá. Isso é para isso que o treinador está ali, é mostrar o caminho, façam assim que vai resultar, e é espetacular. Esse momento foi tremendo.
outros momentos com a vossa geração, epá, nós temos imensos, não é? É difícil de recordar. A primeira vez também em São Mamede foi fixe, a fase final, foi muito competitiva, mas aí acho que nós éramos muito superiores. Depois... Professor, nesse jogo com o Benfica, em 2018, há uma fotografia sua muito clara em que o professor festeja o título ainda no banco, longe da equipa. Nessa altura, a sua circunstância pessoal, profissional, era diferente. Nesse momento, esse título, o que é que sentiu nesse momento? Epá, nesse momento era o fim. Senti-me realizado e acabou. E eu disse a muita gente que só voltava a dar treino de voleibol se as minhas filhas quisessem jogar. E que é o que está a acontecer este ano. E voltei a dar treino de voleibol numa situação de desporto escolar, porque passei por uma escola que assim o exigiu e permitiu. Mas nunca foi ao nível que estou agora novamente envolvido com o voleibol e a ajudar a equipa da minha filha. Esse momento foi claramente, o colégio fechou, eu segui a minha vida, houve pessoal que não conseguiu compreender porque é que eu deixei o voleibol da maneira que deixei e que me liguei ao atletismo, e isso estava bem patente e bem colocado na minha cabeça, que era, eu no voleibol só podia ser campeão nacional e fui 4 vezes. Para mim chega, se não for mais nenhuma vez até já fui demais. O que conta não são as taças, o que conta são os momentos, e nós vivemos momentos espetaculares. E essa fotografia é o fim. Eu percebi que o voleibol era aquilo e que o atletismo podia me levar mais além. Às vezes juntam-se 2 malucos e podem chegar aos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu também. E eu quero lá voltar. Já lá fui uma vez, quero lá voltar. Isso não é para todos. É só para os que estão ao nível de conseguirem alcançar esses patamares. Há pessoal que tem muito mais condições do que eu e o Leandro e não conseguem chegar lá. E no voleibol eu nunca chegaria lá. Nunca chegaria lá. Nem que treinasse a seleção nacional. Nunca chegaria lá. Seria muito difícil. Seria muito difícil. Já não sei o que é que tinhas perguntado. Era essa, a fotografia é do terminar. Já sei o que é que queria dizer. Eu nesse ano, essa fotografia, eu afastar-me, eu tenho uma máxima no atletismo que é quando o atleta perde, o treinador tem que ir lá, tem que segurar. Tipo, ele perdeu, eu vou lá, epá, não tem problema, calma, vamos trabalhar, vamos voltar mais fortes. Quando o atleta ganha, é o contrário. Eu afasto-me, ele festeja e se ele quiser, ele vem ter com o treinador e vem festejar também, partilhar a vitória, percebes? E ali é a mesma coisa. E vocês ganharam, eu afasto-me. A vitória é vossa, vocês é que têm que celebrar, pegar no caneco, mandar 3 piruetas. Isso é o mais importante, é vocês celebrarem. Eu já estava numa fase de sair, eu sei que houve muitos pais que não perceberam bem a minha saída, mas epá, a minha ligação ao voleibol era também pelo colégio, o colégio fechou, eu tenho que seguir a minha vida. E segui, nessa altura estava a dar aulas em Alvaiazer, era 1h15 de caminho para cada lado, era o tempo que eu podia estar no treino, aqui, se desse aulas aqui, não dá. Já falámos aqui do Colégio Fragil, do IPSB, o professor foi treinador aqui há muitos anos, foi aqui aluno. O que é que significava o desporto aqui na escola? A escola era um fator diferenciador para todos estes títulos? Seria possível sem esta escola, sem estes meios? Eu quando acabou o colégio, nós tivemos uma reunião no Fragil e eu disse que era quase impossível voltarmos a ter o nível que já tivemos antes. Se bem que agora o pessoal está com outra dinâmica, há pessoal a dar formação na JAEX, já para os miúdos começarem desde o primeiro ciclo a jogar voleibol e depois integrar isto aqui, acho muito bem. Mesmo assim, acho vai ser muito mais difícil do que o que era antigamente. O colégio é a maior perda do município dos últimos anos e
e vai ser, não sei se alguma vez vão perceber a falta do colégio. Eu, como já disse no início da entrevista, eu era para ser agricultor e, devido à educação que os meus pais me deram e ao colégio, aos professores, a toda esta simbiose que havia aqui, sou treinador olímpico, dou aulas na faculdade e sou professor de educação física, porque segui um caminho, porque entrei aqui nesta escola, porque esta escola me abriu as portas, janelas, mostrou-me o mundo e eu segui o meu caminho. Mas o pessoal não tem noção do que é que se perdeu aqui. A escola está cá, os alunos continuam a vir de autocarro a sair e vêm à escola, mas não é a mesma escola, nem nada que se pareça. Eu, desde que saí do colégio, estive todos os anos numa escola diferente. Não há nada que se compare. Ao nível do desporto, esqueçam, isto era um centro de alto rendimento. Era um centro de alto rendimento. 90% dos clubes não têm as condições que nós tínhamos aqui. O professor encontrou um futuro fora do colégio, fora do Frei Gil. O que acha que deve ser ou que reservas tem para o futuro do Frei Gil Voleibol Clube? Epá, não sei, eu aqui acho que o Frei Gil tem trabalhado bem ultimamente, foi buscar mais treinadores, melhores treinadores, já tem os escalões todos e acho que está a funcionar bem, tem muitos minis, isso é a base, temos que ter ali a pirâmide bem alicerçada e eles estão a trabalhar bem, pronto. Claro, é só o feminino, a gente sabe bem como é que funciona, os rapazes querem sempre mais ir jogar futebol e no feminino é um bocadinho mais fácil de cativar as meninas para jogar voleibol. Não sei, acho que sim, acho que o Cipriano é uma referência, nunca é demais dizê-lo, é um treinador com muitas qualidades. Epá, é continuar a trabalhar e outros também aí, e cada um tem que fazer o seu percurso. Eu quando cheguei aqui também não era ninguém, ainda hoje não sou, mas epá, ganhei umas coisas, olha, dei o meu melhor, também fruto das equipas que apanhei. Mas acho que podem continuar a crescer. Eu acho que sim, a base é ter muitos minis e depois ir formando equipas e seguindo até aos escalões de júniores. A equipa de séniores acho que nunca se deve perder, porque a equipa de séniores é o topo da pirâmide e é para onde todos os outros miúdos devem de estar a olhar, que é um dia jogar nas séniores. Claro que as melhores vão jogar fora, nos melhores clubes, mas as séniores devem ficar aqui, a não ser que o clube também pode. O clube pode dar um salto e a equipa sénior passar da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Isso a curto prazo não será, mas a longo prazo, bem alicerçado no trabalho todo de base, pode acontecer. O professor dividiu sempre a sua vida no desporto um bocadinho entre o voleibol e o atletismo. Que tipo de relação é esta das duas modalidades? Como é que descreve a sua... Isto é uma relação, eu acho que é uma simbiose perfeita, esta relação, porque assim, é um desporto coletivo e um desporto individual, e como nós sabemos, nos desportos coletivos às vezes falta um bocadinho daquele trabalho individual aos atletas e nos desportos individuais às vezes falta perceber o coletivo, porque nos desportos individuais tu não ganhas nada sozinho, tu tens de ter uma equipa que trabalha por trás, tens de ter uma pessoa que é o treinador que lidera o teu trabalho e trabalha com toda a outra equipa, o fisioterapeuta, o osteopata, o médico, o nutricionista, etc. E nos desportos coletivos não é só tu chegares ali, olha, tu fazes assim, fazes assado. Depois há um trabalho individual que tu podes fazer com cada um. Tipo, olha, tu tens de trabalhar mais a chamada, tens que melhorar o bloco, tens de trabalhar mais fisicamente, tens que ser mais rápido, tens que ser mais taticamente, tens de te colocar melhor aqui, ali e acolá. E isso é muito importante, porque no voleibol, do meu ponto de vista, eu vejo sempre isto assim, é que o atleta é um terço físico, um terço tático e um terço técnico. E tu, se falhares em algum destes terços, tens que o melhorar. E foi isso que eu sempre fiz com vocês. Tentar, onde vocês eram menos bons, melhorar-vos.
teve 2 grandes equipas e 2 gerações, foi campeão nacional 4 vezes, mas com as 2 equipas não pondera um dia voltar a fazê-lo. Epá, eu tenho... Eu agora estou a treinar a equipa da minha filha, eu estou a fazer o mesmo processo. A verdade é que, logo de raiz, há ali uma ou duas coisas que eu não consigo ver, que é, nas vossas equipas, tanto numa como noutra, havia, como é que eu ia dizer, talento natural. Havia 1 ou 2 que se destacavam e que lideravam a própria equipa, tipo, é por aqui. E ali eu não estou a conseguir ver isso. A verdade é que nós sabemos que o trabalho supera o talento ao longo prazo. A longo prazo o trabalho é muito superior ao talento. E não sei se vai dar alguma coisa, se não vai. A verdade é esta. Eu neste momento estou tão envolvido no atletismo e preparar um atleta para ir a campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos é o topo de uma pirâmide de muitos desportos, é tu teres que estar ali compenetrado e eu não tenho tanto tempo para acompanhar a equipa da minha filha quanto queria, não é? Portanto, provavelmente também não consigo acompanhá-las da maneira que vos acompanhava a vocês, porque eu não posso, de um momento para o outro, deixar o meu trabalho principal, que é o Leandro, e chegarmos aos Jogos Olímpicos de Los Angeles daqui a 4 anos. Já estivemos lá em Paris, fomos 28º, a verdade é que nós queremos lá voltar e queremos ir à final. E isso não é para qualquer um, já não é para qualquer um lá estar. Chegar à final é outra coisa e isso requer muito trabalho, muito tempo. Além disso, sou técnico nacional de lançamentos, também tenho outros trabalhos para a Federação e eu não consigo acompanhá-las a tempo inteiro. Mas, mais uma vez, há coisas que eu fiz nas outras equipas que também fiz com esta, que é ter gente da minha confiança que me ajuda com eles. Lembro-me da primeira equipa ter o Jambé, as Gêmeas, o Nuno Santos, na segunda equipa, ou o Nuno foi com vocês, se calhar foi com vocês. Como vocês foi, quem é que nos ajudava nos treinos inicialmente? O Hélder, o Daniel, o Danilo, mas ainda havia mais gente. O Cristóvão veio um ano, o Carlos veio outro ano, que estavam a fazer estágio. E agora tenho o João Pedro que me está a ajudar também, o professor Nuno lá na Tocha também ajuda, quando eu não estou, pronto, e segue o caminho. Há lá talento? Se aquilo vai dar alguma coisa, não sei. Para terminar, professor, pergunto-lhe, nesta sua longa experiência, quem foram, se é que houveram, alguns atletas que o tenham marcado pessoalmente e que tenham, a par do seu percurso, transformado um bocadinho a sua carreira, a sua vida? Isso é uma coisa... É assim, os meus primeiros atletas, eu cometi muitos erros com os primeiros, e os primeiros, se calhar, o Leandro neste momento é o expoente máximo do somatório de tudo aquilo que eu fiz com vocês, do vôlei e do atletismo. Eu tive que errar imensas vezes até acertar, e acertei num gajo que foi aos Jogos Olímpicos. Vocês são todos um bocadinho de experiência para aquilo que eu fui acumulando. Se há atletas que me marcaram, claro que há. O Carlos Bornes marca-me muito, era um gajo que para mim podia ser também jogador de seleção nacional. Ele vai a um estágio de seleção, eu não sei se tu não sabes, ele tinha o cabelo comprido, muito comprido, eles rapam-lhe o cabelo e ele nunca mais vai à seleção. Aquilo traumatizou. Nunca mais, ele disse, professor, nunca mais vou. Seguiu o caminho do atletismo e depois não deu o salto. O Áureo, por aquilo que já disse, o Áureo era um líder, foi o meu melhor líder, o primeiro e o melhor de todos. Outras pessoas, por outros motivos. O Brian era um indivíduo, gordinho e baixinho, que é tudo aquilo que nós não queremos no voleibol. Mas ele era um gajo que encarava as dificuldades dele como ele sabia para o que é que estava ali, e eu arranjei espaço para ele, para a equipa. Ele trabalhou um serviço que era fortíssimo e ele entrava para servir e defender,
E muitas das vezes ele entrava e fazia 4, 5 serviços seguidos. Ele sabia que era aquilo. Às vezes o pessoal perguntava-lhe: "Pá, ó Brian, tu és baixinho, não blocas, jogas pouco e tal." E ele dizia assim: "Não, eu vou para aquilo onde eu sou bom, eu vou servir, vou fazer ponto e vou defender." É para isso. E ele sabia onde é que encaixava na equipa. E todos eles também sabiam isso. E isso é importante. Outros jogadores, o Nuno, por aquilo que veio trazer e pela precocidade de estar aqui um bocadinho, eu achar tipo, o gajo é muito bom, 6 meses depois está na seleção. O Canas também inicialmente não fez a formação connosco e de repente era um atleta de seleção. Não fez a formação connosco, fazia aqui no desporto escolar e nas aulas de educação física. Eu percebi que o gajo era muito bom, quando o convidei, pronto, revelou-se logo. Na vossa geração, sem dúvida, o Rafael, pela loucura daquela cabeça que ele tinha e por realmente ter capacidades muito acima da média. Atenção, o Rafael foi campeão nacional de salto em altura nos iniciados de desporto federado. E, portanto, já tinha ali qualquer coisa fora de comum. Eu acho que ele tinha mais espírito de desportos individuais do que de desportos coletivos. Aquela loucura dele, de berrar com vocês, aquilo é desporto individual. É desporto individual, porque aquilo não se coaduna com o desporto coletivo. Claro que depois nós já tínhamos a cena preparada para ele encaixar com esse tipo de atitudes e parece que estava tudo bem, até ele se devia sentir mal. O Pedro e o Diogo tecnicamente eram muito bons, já jogavam desde da primeira classe. Lembro-me uma vez a mãe do Pedro perguntar-me nos infantis, o primeiro ano que treinamos: "Ó professor, acha que o Pedro pode chegar à seleção nacional?" E eu assim: "Seleção infantis." E era minis, foi o primeiro ano. E depois vi que ele estava a fazer chamada ao contrário. E eu assim: "Ó Pedro, assim não dá, tens que fazer a chamada ao contrário, está ao contrário." E ele veio e 2 meses depois já estava a fazer a chamada bem. A mãe dizia-me que todos os dias ele chegava à casa e ia tocar lá no lancelo, esquerdo, direito, esquerdo, esquerdo, direito, esquerdo, esquerdo, direito, esquerdo. Ele andava cheio de dores musculares. Pronto, essas coisas marcam. Se de repente o Flávio, o Marco, o Edi, gente que saltava muito. O Flávio, o Marco, há aqui um momento aqui quando somos campeões nacionais de iniciados, nós somos apanhados desprevenidos contra a Académica de Espinho, estamos a perder 13-8 na Negra e vamos ganhar 15-13, com o Danilo a servir em suspensão, aquele serviço cheio de medo, enrolado para o outro lado, e depois já há ali 2 ou 3 lances que houve ralis consecutivos, em que o Flávio bloca no meio, bloca numa ponta, bloca na outra, bloca no meio, fazemos ponto e vamos para o serviço e mais um rally, ele bloca e defendemos e contra-atacamos. Louco. Eu lembro-me disso como se fosse hoje. E era o primeiro jogo e perdemos o campeonato nacional aí. Mesmo o Coutinho, da vossa geração, ele vem mais tarde, mas é um indivíduo muito elástico, saltava muito. Tu e o teu irmão, tecnicamente, eu fui com vocês uma vez aos minis com o professor Adérito e eu assim: "O que é que estes gajos estão aqui a fazer?" Então, e vocês jogavam duplas, acho que ainda jogavam duplas, foi em Tábua, nunca mais busquei um pavilhão de tijolo de burro que eles têm lá. Depois, mais tarde, dei aulas em Tábua, trabalhei nesse pavilhão. Vou-me esquecer de muitos de vocês, não tens aqui as fotografias iam-me lembrar de muita coisa, com certeza. Não sei. Sei que as 2 gerações, por exemplo, começaram como infantis e havia miúdos mais velhos que já não fizeram parte dessa geração. Na primeira era o Hiládio e o Ribau. O Ribau, pelo seu tamanho, podia ter dado jogador, ainda chegou a jogar aqui nos séniores. Na segunda geração, há um colega vosso que joga no CBA, o Simão, também era da vossa equipa no primeiro ano, quando vocês fizeram infantis, mas depois era o Simão, era o Lameiro, mas o Lameiro depois não continuou por causa do futsal. Eram uns miúdos gêmeos.
epá, que depois não puderam continuar na vossa equipa porque eu escolhi aquele onde o grupo era mais largo e me dava mais capacidade de serem competitivos a longo prazo. Epá. E professor, mesmo para fechar, todos esses atletas, o professor transformou e criou, formou muitos atletas, a maioria deles, ou grande parte deles, chegaram aos maiores palcos do desporto nacional, internacional, mundial. Para fechar mesmo, professor, qual é o truque? Epá, aqui não há truques, aqui só há trabalho, e o truque é o trabalho, dedicação, andar sempre à frente, procurar coisas novas, trazer coisas novas. Aquela régua que está lá fui eu que trouxe. Fui eu que trouxe em 2004, 2005. Nós não tínhamos uma régua, nós não medíamos o alcance. Uma coisa que é super importante no voleibol. Nós, eu lembro-me de se calhar aqueles triângulos e quadrados e escadas, os triângulos que nós fazíamos de agilidade e quadrados e as escadinhas de agilidade, penso que fui eu o primeiro a trazer para aqui, porque vi não sei onde, as pranchas, o trabalho que vocês faziam, que era o trabalho que nós fazíamos no atletismo, todas as minhas duas equipas, toda a gente sabia que saltavam muito, que eram muito bons fisicamente. O nosso trabalho era o trabalho que eu fazia com o atletismo, era procurar o trabalho individual no coletivo. Nós íamos para o ginásio, saltar os colchões, para cima do colchão, para baixo, fazer ginástica, mini trampolim. Epá, e depois é vocês acreditarem e fazer com que vocês acreditem que é possível. Que nós às vezes estamos a trabalhar com miúdos, tipo, serviu tão forte, rematou tão... E quê? Tu também podes fazer. Vamos trabalhar. E é fazê-los acreditar. Primeiro é preciso eles acreditarem, depois é trabalhar. Professor, um prazer, como sempre.